Boa noite, pessoal. Aqui quem tá falando é a Amanda. E junto comigo tá Alisson e Natan. Bom, a gente vai falar um pouco sobre padrão de projeto Builder, que é da disciplina de Evolução de software. evolução de software, ministrada pelo professor Luciano. Luciano deu um problema para a gente solucionar esse problema com o projeto, com o padrão Builder. Então, primeiro a gente vai ler o problema, a solução que o professor pediu e assim mostrar o código que a gente fez solucionando o problema. Problema. Imagina um objeto complexo que exija inicialização trabalhosa e passo a passo de muitos campos e objetos alinhados. Esse código de inicialização geralmente é oculto, dentro de um construtor monstruoso com muitos parâmetros, ou pior, espalhado por todo o código-fonte. Por exemplo, vamos pensar em criar uma casa. Para construir uma casa é simples. Você precisa construir 4 paredes e um piso e instalar uma porta, encaixar um par de janelas e construir um telhado. Mas se você quiser uma casa maior e mais brilhante, com quintal ou outras coisas boas, como um sistema de aquecimento encanado e fiação elétrica. Então aqui está um exemplo de uma casa. Você quer adicionar o que na casa? Uma garagem, uma piscina, um jardim, estátuas, por exemplo. Então, aqui é o exemplo. A outra abordagem que não se envolve subclasses e criação. Você pode criar um construtor gigante diretamente na classe casa, na, epa, na classe casa, base com todos os parâmetros possíveis que controlam o objeto casa. Embora essa abordagem elimine a necessidade de subclasses e ela cria outro problema. Complementando a explicação de Amanda, como a gente faria esse problema numa classe normal, se a gente fosse usar normalmente? A gente criaria um construtor onde a gente passaria os parâmetros e teria que informar esses parâmetros. Por exemplo, lá no exemplo que a Amanda citou da casa, se a gente quisesse com uma piscina, fizesse uma árvore, uma estátua, alguma coisa a mais na casa, a gente teria que passar o parâmetro como parâmetro true. Aí a solução para esse problema seria, no caso, o padrão Builder, que sugere que você extraia o código de uma construção de objeto da sua própria classe e mova para um objeto separado chamado builders, que a gente criou, que ela vai mostrar no exemplo mais à frente. O padrão organiza a construção do objeto de um conjunto de etapas que a gente criou também, ela vai mostrar também, foi build parede, build porta e assim vai. Para a criação do objeto, você executa uma série dessas etapas em um objeto construtor. A parte importante é que você não precisa chamar todas as etapas. Ou seja, a gente não vai precisar, quando for quiser uma piscina, uma árvore, um estado, alguma coisa a mais na casa, a gente não vai precisar passar o parâmetro. Ela vai explicar isso melhor também. Então, pode-se dizer apenas que essa etapa é necessária para produzir uma configuração específica de um objeto. Bom, agora a gente vai mostrar na prática com o Alisson, ele vai mostrar melhor. Continuando o que os meus colegas disseram anteriormente, vou mostrar a parte prática. Mas antes vou mostrar um diagrama rapidão de como funciona. O padrão builder é subdividido no produto, concrete builder, builder e o director. E o constructor, que é onde vai juntar as partes do builder, as partes que foram criadas anteriormente. Por exemplo, prático. O nosso produto, a gente definiu o que? O que vai ter no interior, casa, e com todos que é o construtor da casa, que é quando iremos construir o nosso porão,
nossa estrutura, o nosso telhado, o nosso interior e por fim receber a nossa casa personalizada. O Concrete Builder é a partir de forma que queremos, sem ter vários atributos nus, vários construtores diferentes, sobrecargas de construtores e tal. Um iglu, que seria uma casa de gelo. Ou seja, as barras de gelo, temos os blocos de gelo. No interior temos uma escultura. E no telhado temos um domo, uma cúpula. Já que é uma casa de gelo, então é aquelas casas redondinhas, igual vemos em filmes, coisas assim. A partir desse exemplo do iglu, a gente vai, que é o nosso director, que é a partir dele que vamos montar a nossa casa, o nosso produto. Nele, de forma legível, compreensível, tudo que a gente passou anteriormente na classe Concrete Builder. Ou seja, se eu tenho aqui o porão, a estrutura, o interior da casa, de acordo com o exemplo na principal, o iglu. Eu inicio uma interface a partir do iglu. Chamo o Civil Engine, a construção civil. Passando o iglu, a construção do iglu. Ou seja, a partir dele, vamos construir a casa e, por fim, a casa montada. Essa junção da casa, esse retorno de objeto. Casa construída. Na nossa casa temos as barras de gelo na base, na estrutura, no porão, no caso. Na estrutura em si temos os blocos. No telhado temos o domo, a nossa cúpula de gelo. Foi nossa casa construída uma boa de forma legível o código. E sem ter vários construtores sobrecarregados com vários parâmetros nus, cor desse tipo que nem iremos precisar. Aqui só utilizamos tudo que precisamos, sem manter vários dados repetidos, nus, cor desse tipo. Essa é uma das grandes vantagens do padrão Builder. A desvantagem é que para cada tipo de casa que a gente precisar, vamos ter que criar que é a utilização do padrão Builder. Foi isso a parte prática, pessoal. Falou.